Olá, turma de automação do SET, professor Lucas aqui para a gente continuar a nossa aula sobre teclado matricial. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a solução de como a gente vai ocupar menos terminais de entrada e saída do nosso microcontrolador para fazer essa conexão com o teclado matricial. Essa conexão vai de encontro ao uso da técnica de multiplexação de dados. Então, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a técnica de multiplexação de dados, que é a que a gente vai aplicar na seleção de dados do teclado matricial, de forma que a gente não precise ocupar 16 terminais de entrada e saída para conectar um teclado de 4x4 com 16 botões. Então, um circuito multiplexador, ou MUX, que é uma forma resumida de chamar ele, sempre que vocês verem aí MUX, está se referindo a multiplexador. É um circuito que a gente chama também de circuito seletor de dados. Então, o que ele vai fazer é uma seleção dos dados que vão ser transmitidos. Na prática, ele vai pegar as informações provenientes de várias fontes e encaminhar por uma única linha de saída. Tá? Então eu coloquei um esqueminha aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo. Várias fontes, 3 fontes no nosso caso aqui, fontes A, B e C, e o multiplexador vai colocar isso tudo em uma única linha de saída, de forma que seja feita uma transmissão serial desses dados. Então vocês percebam, ó, o meu dado A está aqui, sem problema nenhum, sem perda nenhuma. O meu dado B também está aqui. Ó. Vocês podem perceber que é a mesma forma de onda que está na nossa entrada. O meu dado C também está aqui, sem nenhuma perda. Tá? De novo eu mandei o dado A, só como forma de exemplificar. Então, a gente tem várias entradas, mas com uma única saída. Então a gente pode começar a entender que o que está sendo feito dentro do teclado matricial é uma multiplexação. Daqui 2 vídeos, né, provavelmente na segunda-feira, a gente vai trabalhar com multiplexação dentro do teclado matricial. Tá? Então hoje o objetivo é entender esse circuito multiplexador, entender como que ele funciona. Importante, aqui a gente tem uma entrada de controle, que é a de seleção de dados. Então a gente tem as entradas de dados, né, que a gente está percebendo aqui à esquerda, mas o multiplexador também tem uma entrada de controle. Essa entrada de controle vai definir quais dados que vão ser transmitidos pela linha de saída. Esse é o símbolo lógico de um multiplexador. O símbolo lógico de um multiplexador a gente consegue desenhar circuitos, né, seja à mão, ou é o símbolo lógico também utilizado em softwares de simulação. Tá? Vocês podem utilizar, quem já utilizou o Proteus aí, quem instalou o Proteus, vai conseguir encontrar esse símbolozinho lá ou algo muito parecido. Esse multiplexador possui 4 entradas de dados, D0, D1, D2 e D3, e possui 2 entradas de seleção de dados. Tá? Então aqui, ó, fica mais claro o que eu falei com vocês sobre seleção de dados. Como que vai funcionar isso? Se eu tenho 2 entradas de seleção de dados, eu tenho 4 possibilidades possíveis, que são essas 4 possibilidades aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Basicamente, quando a gente está selecionando o dado 0, ele vai transmitir o dado 0. Quando a entrada de seleção selecionar o dado 1, ele vai transmitir D1. Quando selecionar 2, ele vai transmitir o dado 2. E por fim, quando ele selecionar 3, ele vai transmitir D3.
Então, essa entrada de seleção está definindo qual dado que vai ser enviado para a minha saída de dados Y. Tá? Se a gente for colocar isso na forma de um circuito lógico, a gente precisa levar essas considerações, em conta essas considerações. A gente só vai ter saindo dado 0 quando S1 for igual a 0, S0 for igual a 0. Então, a gente vai aplicar isso daqui numa multiplicação, que é representado por uma operação de AND. Né? Então, um AND de D0 com a entrada de seleção de dados. Vou fazer a mesma análise para D1. Se eu quero D1, eu vou precisar manter S1 igual a 0 e S0 igual a 1. Eu vou fazer isso numa operação de AND, que é representada por uma multiplicação, e o resultado disso daqui vai ser esta representação algébrica. Mesma situação para D2, mesma situação para D3. No final, eu vou fazer a soma de cada uma dessas representações algébricas. Ou seja, quando acontecer para D0, ou para D1, ou para D2, ou para D3. Então, a minha saída de dados Y vai ser igual a esta representação algébrica, essa expressão algébrica. Tá? Lembrando que os tracinhos representam que a porta está negada, perfeito? Multiplicação é porta AND e adição é porta OR. Conseguem montar esse circuito? Para a gente fazer colocar em prática aquelas portas lógicas que a gente viu ano passado e fizemos a revisão no início desse ano. Mais uma vez, eu vou abrir uma pergunta e quem conseguir montar o circuito, anexa a foto do circuito lá. Tá? Se não conseguir anexar a foto lá, pode anexar a foto na própria atividade aqui. Beleza? Vou dar aí mais 20 minutinhos, 25 minutos para vocês tentarem montar esse circuito. E no último vídeo do dia, eu trago essa resposta e faço a análise do circuito de multiplexação de dados com vocês. Então, pessoal, até daqui a alguns minutos.